Olá, eu sou o Jojo Eu sou a Mimi. e esse é o Jojo Low Carb, um canal sobre nutrição low carb muito informativo e Divertido! Hoje nós temos um novo quadro no canal, né, Jojo? é isso aí. Eu resolvi falar sobre os livros que eu gosto de ler de nutrição, sobre nutrição low carb, né? Então hoje a gente vai falar de um livro muito importante de nutrição low carb que mudou a vida de várias pessoas. Esse livro aqui, Por que Engordamos e o que Fazer para Evitar. É um livro muito bom, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre ele, fazer um breve resumo sobre o que ele tem, por que ele é tão importante assim. Então, fique conosco até o final para vocês saberem sobre tudo o que fala sobre o livro. E não se esqueça de dar seu like, porque nós temos uma meta de 1.000 inscritos no nosso canal, porque só com 1.000 inscritos a gente consegue monetizar nosso canal, que é uma regra do YouTube. Então nós precisamos da sua ajuda. Dê seu like, se inscreva e compartilhe com seus amigos. E toque o sininho para sempre receber as nossas notificações. Bora pro vídeo? Bora! Toca a vinheta, Jojo! Mas por que este livro é tão importante, Jojo? Esse livro é muito importante porque ele mudou a vida de várias pessoas, Dr. Souto, outros nutricionistas, eu mesmo também, depois que comecei a ler esse livro, assim, mudei muito minha cabeça sobre low carb, sobre nutrição, né? O autor desse livro, o Gary Taubes, é um físico jornalista, assim, muito famoso, já tem vários livros, não é esse, só esse, né? Mas esse foi o primeiro. Na verdade, esse é um resumo da versão em inglês dele, o Good Calories, Bad Calories, né? Que muita gente já leu também. Então, eu recomendo muito, porque é um livro resumido, ele tem 200 e poucas páginas, mas é um livro que tem muitas informações sobre nutrição low carb, então vale muito a pena, viu? Mas que um físico e um jornalista poderia falar sobre low carb. Oh my God, it's Albert Einstein! It's Albert Einstein! Oh my God, it's Albert Einstein! Infelizmente a gente teve que depender de um físico jornalista para falar sobre low carb, sobre nutrição e sobre saúde, né? Porque ele, como ele é pesquisador, porque ele é jornalista na área de ciência, né? Ele pesquisou muito antes de escrever esse livro, vários artigos científicos, e assim, ficou abismado como a gente não sabia muito sobre nutrição, na verdade, e não sabia nada sobre low carb, né? Até ele lançar esse livro, assim, poucas pessoas sabiam sobre low carb, né? Então, esse livro é fundamental. Ele praticamente acordou o mundo com esse livro para low carb. Então, mas o que tem de tão importante nesse livro, Jojo? É importante porque a população mundial está enfrentando uma verdadeira epidemia, né, de obesidade e diabetes. E a obesidade está associada ao aumento do risco de praticamente todas as doenças crônicas, né? Como doenças cardiovasculares, AVC, diabetes, câncer, demência e asma. Segundo os médicos e nutris, nós engordamos porque comemos demais e exercitamos de menos. É isso? Então quer dizer que para emagrecermos a gente tem que fazer ao contrário, né? Comer menos e exercitar mais? Não é bem assim, né? É sobre isso que o Gary Taubes fala nesse livro, que não é só as calorias que importam no livro, né? Por exemplo, ele cita os maratonistas, por exemplo. Tem maratonista que é obeso. Por que que ele é obeso? Porque ele tá gastando muita caloria ali. Então é obeso por quê? Antes da Segunda Guerra Mundial, os cientistas já sabiam que são os hormônios que são responsáveis pela regulação da gordura no corpo. Desde 1960 já se sabia que quando a insulina está alta, acumulamos gordura e quando a insulina está baixa, queimamos gordura. E a quantidade de carboidratos que nós consumimos, ele influencia na quantidade de insulina? Influencia demais. O que mais influencia em insulina são os carboidratos, principalmente os carboidratos refinados e os carboidratos líquidos, né? Como cerveja, sucos, refrigerantes. Então, o acúmulo de gordura no nosso corpo tem a ver com a quantidade de calorias? Tem a ver sim, mas não é o principal fator. O principal fator é a insulina, né? Nesse livro ele até mostra, assim, dá vários exemplos de populações que são muito pobres, então elas comem pouco porque elas têm
pouco dinheiro para comprar comida e mesmo assim elas são obesas. Então não é a quantidade de calorias o principal fator. Por exemplo, ele cita populações da África do Sul, Nauru, Chile, Jamaica, que são bem pobres e são obesas. Então, o que importa não é a quantidade de comida, sim a qualidade. Outra coisa interessante que ele fala é que quanto mais pobres nós somos, mais gordos tendemos a ser e que os trabalhadores mais pobres são os que gastam mais caloria, né? Porque eles têm trabalhos braçais, eles comem menos, como a gente já citou, né? Porque não tem muito dinheiro e mesmo assim eles são obesos. Então, quer dizer, não tem muito a ver com caloria, assim, né? E com relação às mulheres, ele fala alguma coisa? Sim, eles citam um estudo bem grande de 8 anos, com 20 mil mulheres, que foram orientadas a não comer gordura por 8 anos. E qual foi o resultado? Elas perderam 1 quilo só em 8 anos e ganharam cintura, quer dizer, ganharam gordura. E sobre exercícios, ajuda a emagrecer? Nesse livro ele diz que não, né? Porque quando você faz exercício, você tem mais fome e come mais depois do exercício, não é? E ele até cita que em 1970 teve um boom de academias no mundo e nos Estados Unidos e coincidiu também, né? Não por coincidência, no boom da obesidade no mundo, né? Nos Estados Unidos e no mundo começou em 1970 também. Se exercício emagrecesse, o boom de academia deixava todo mundo magro, né, Midori? É verdade. Por exemplo, ele fala sobre musculação. Ele diz que se você perder 2 quilos de gordura e ganhar 2 quilos de músculo, você vai queimar só 24 calorias a mais por dia. Outra coisa interessante que ele fala sobre as calorias é que se as calorias importassem, não aconteceria o fenômeno da puberdade, em que o menino que come a mesma quantidade de calorias que a menina ganha músculo e a menina ganha gordura. Outra coisa que ele fala também é que quando a gente come menos, a gente tende a gastar menos energia, né? Ficar mais quietinho no lugar, então, para manter o peso, né? Então, assim, as calorias não são uma parte fundamental do emagrecimento mesmo. Então, por que as pessoas que engordam comem muito? O que eu acho bem interessante que ele fala nesse livro é que as pessoas não engordam porque comem demais, elas comem demais porque elas estão engordando. Tem alguma coisa errada aí no metabolismo delas que faz elas comerem demais. Uma parte interessante do livro é sobre a lipase lipoproteica, né? Que é uma enzima que puxa a gordura da corrente sanguínea para as células do tecido adiposo. Mas essa lipase lipoproteica, ela é inibida pelo estrogênio e pela testosterona. Então, quando a gente é jovem, a gente tem muita testosterona, a mulher tem muito estrogênio, mas depois da menopausa, o homem quando está mais velho, a gente produz menos testosterona, a mulher também depois da menopausa produz menos estrogênio, e é por isso que a gente costuma engordar nessa fase, porque aí a gente não está mais inibindo a LPL, que é a lipase lipoproteica, que puxa essa gordura da corrente sanguínea e faz a gente engordar. E uma das coisas que influencia, que aumenta a força dessa lipase, digamos assim, é a insulina também. É bem interessante também quando ele fala das 3 regras da adiposidade. Regra 1. A gordura corporal é regulada minuciosamente. Regra 2. A obesidade pode ser causada por um defeito tão pequeno na regulação do tecido adiposo que é indetectável. E regra 3. O que está nos fazendo engordar também está nos fazendo comer demais. E como o corpo queima os carboidratos e a gordura? Primeiramente, o corpo queima os carboidratos para depois queimar as gorduras, e também quando a gente come carboidratos demais, o nosso fígado transforma os carboidratos em gordura. E o que a insulina faz com a gordura? A insulina não só aumenta as células adiposas, mas também aumenta a quantidade de células adiposas no nosso corpo. Só de pensar em comer carboidratos, a gente aumenta a insulina no nosso corpo? Sim, segundo Gary Taubes, tem uma linha aí de raciocínio, né, do que acontece com a insulina e com o nosso corpo e com os carboidratos, né? Quando a gente pensa em comer carboidratos,
a gente já aumenta a nossa insulina um pouco. Então também a insulina avisa as células adiposas a pararem de liberar a gordura e começarem a captar a gordura, e isso faz a gente ficar com mais fome. E quando a gente começa a comer, a gente secreta insulina, os carboidratos entram na circulação e a gente vai secretando mais insulina ainda. Aí estocamos gordura e transformamos carboidratos em gordura no fígado. As células adiposas ficam mais cheias e a gordura fica estocada até a insulina cair, porque a insulina não deixa a gente soltar a nossa gordura. E a genética também influencia no nosso emagrecimento? Segundo Gary Taubes, influencia muito, porque a gente pode comer as mesmas quantidades de carboidrato, duas pessoas, por exemplo, pode comer a mesma quantidade de carboidratos e uma vai secretar mais insulina do que a outra. Isso faz essa que secreta mais insulina ficar mais resistente à insulina mais rápido. E as frutas, ajudam ou atrapalham? Segundo Gary Taubes, nesse livro, as frutas podem atrapalhar por causa da frutose, que é transformada em gordura no fígado, e também diz que a frutose pode ser a causa da resistência à insulina, então tem que ficar de olho nisso aí, hein? Abra o olho! Uma coisa que também pode atrapalhar é o vício em açúcar e carboidratos, né? O vício no açúcar é um vício difícil, ele é comparado até ao vício em drogas. Alguns estudos mostram que é até mais viciante do que algumas drogas, então tem que ter muito esforço e perseverança aí para acabar com esse vício aí do açúcar, hein? Então a low carb é uma dieta bem recente, Jojo? Na verdade não, a gente sempre fez low carb nos 3 milhões de anos aí da humanidade, né? E o primeiro livro de low carb é um livro de 1825, né, que se chama Fisiologia do Gosto, em que o autor fala que se você eliminar os amidos, os grãos e o açúcar, você vai emagrecer, em 1825, né? Em 1863 também foi escrita a Carta sobre a Corpulência, que é um livro bem pequenininho sobre a experiência de um coveiro que emagreceu assustadoramente aí com a low carb nessa época, e ele escreveu esse livro e distribuiu para todo mundo que ele conhecia lá na Inglaterra. Inclusive, ele cita várias tribos de caçadores-coletores que ainda existem no mundo, né, que só comem o que caçam e o que acham na natureza, né? E ele cita que a maioria dessas tribos comem mais carne do que vegetais e que não tem nenhuma dessas tribos, que eu acho que são 229, que come só vegetais. Então, as carnes são muito importantes, sempre foram para a humanidade. E sobre o câncer, ele fala alguma coisa? Nesse livro ele fala até bastante sobre o câncer. Ele cita que, por exemplo, populações japonesas não têm muito câncer, mas quando elas se mudam para os Estados Unidos, em uma geração, 2 gerações, já começa a acontecer muitos casos de câncer na família. Não é à toa, né? E ele também cita que é muito, muito raro populações que só comem carne terem câncer, mas é bem comum em populações que só comem vegetais, por exemplo, na Índia. E sobre doenças cardíacas, o que ele fala sobre isso? Ele fala bastante coisa sobre doenças cardíacas, por exemplo, ele cita que, segundo um estudo do New England Journal of Medicine, quanto mais carboidratos nós comemos, menor é o nosso HDL, né? Então, quer dizer, se comemos muito carboidratos, nosso HDL vai diminuir, que é o colesterol bom, que nos protege, né? Protege o coração. Ele também cita uma comparação de um estudo da dieta Atkins, que é uma dieta low carb, com outras dietas que tinham muito mais carboidratos, né? E no final do estudo, quem comeu a dieta Atkins emagreceu mais, abaixou o seu triglicerídeo, aumentou o seu HDL e abaixou a pressão muito mais do que as outras dietas. Outra coisa que ele cita, que muita gente não sabe, é que o LDL não é uma coisa só. Existe o LDL grande e fofo e o pequeno e denso, né? O LDL que todo mundo fala que é o colesterol ruim, mas não necessariamente. O colesterol ruim, o LDL ruim, é o que é pequeno e denso e entra na parede sanguínea, provocando um infarto, né? Mas isso só acontece quando a gente come muito carboidrato. Outra coisa que ele fala da insulina também é que a insulina está relacionada a triglicerídeos altos,
doenças cardiovasculares, a síndrome metabólica, pressão alta, aumento de ácido úrico, fala que ela endurece artérias e forma as placas de ateroma. Você tá falando sério? Ih, rapaz. E Jojo, o autor do livro aplicou a low carb do mesmo jeito que você aplicou na sua vida? Sim, segundo o autor, ele faz low carb há mais de 10 anos, aí tem muito tempo, e ele era meio gordinho antes disso, emagreceu, mas nunca deixou de fazer low carb, assim como eu. Realmente, esse livro é bem interessante, Jojo, sobre a low carb, bem explicativo. Nossa. E ele tem outros livros? Sim, ele tem vários livros sobre nutrição low carb. O último livro que ele escreveu é sobre nutrição cetogênica, né, que chama The Case for Keto, que ainda não foi traduzido, mas eu acho que daqui a pouco chega no Brasil também. Então não deixe de ler esse livro, eu sempre indico para meus pacientes e para todo mundo que gosta de fazer low carb. É muito importante esse livro, viu? Se você precisa de um nutricionista especializado em low carb, o Jojo pode te ajudar. É isso aí, eu vou deixar o meu contato no comentário fixado, ok? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, seus comentários e compartilhe com os amigos. E aí no finalzinho você vai ver 2 quadrinhos, um com vídeos e outro com as nossas receitas. Então clique aí, continue vendo nossos vídeos. Esperamos ver você no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Hoje temos quadro novo no canal, né, Mimi? Temos sim. Por que você tá rindo? Porque era pra eu falar. Esse livro aqui... Então, fique conosco até o final. Assim vocês vão... Por que você tá rindo? Eu comecei a rir do nada. Ai. Droga. Já sei, vai Pera pro aí, final. Vai.